Este conteúdo não é recomendado para menores de 14 anos. Bienvenue à Omega. Welcome to Omega. Bienvenido alla Omega. Omega ni yokoso. Irashaimase. Benvenuto in Omega. Benvingut all'Omega. Benvenuti su Omega. Welcome in the Omega. Bienvenido alla Omega. Benvingut all'Omega. Seja bem-vindo ao Omega! Sejam bem-vindos ao Omega Cast. Bem-vindos ao Omega Cast. Seja bem-vindo ao Omega Cast. Bem-vindos ao Omega Cast. Sejam bem-vindos ao Omega Cast, onde a diversão e a loucura são levados aos limites. E aí, galera, começando mais um Omega Cast. Aqui é Cláudio Dragão Dourado, levando sua vida no Save State com o nosso amigo que vive nos itens secretos do Adventure, Maverick. Adventure, caralho, eu sou da época do telejogo. Ah, te ferrar, pô. Adventure. E pulando na corda do Pitfall, mudando de estágio, nossa donzela, nossa querida, nossa Liv Cat. Pessoal, não jogar não dá XP. Exato. E temos aí também nossa preciosa, nossa glamurosa rainha dos videogames, que não precisa da coroa da Peach pra virar uma princesa, Ana Licamon. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bora viver, passar de nível, né? Se jogar videogame, tu deixa de viver, porra. Bora viver e passar de nível, meu filho. Depende do caso. Às vezes segura um pouco mais pra dar game over aí, hein? Viver, meu filho, é passar de nível. E eu já tô jogando no modo hard faz tempo. E de umas dimensões interativas onde os videojogos se tornam videogames, senhor Arthur Antunes. Oi, pessoal. Inclusive, o nome do meu canal do YouTube, Dimensão Interativa, é justamente isso, que eu encaro os videogames como uma dimensão que você vai pra lá e interage. Os videogames, os videojogos. E pra quem é tapado o suficiente pra não entender o tanto de referência que eu fiz aqui desde o começo, pelo amor de Deus, viu? Vai se tratar. É que a gente vai falar dos videogames. Não importa a geração, mas desde que tenham influenciado a nossa vida. Tenham marcado nossa vivência de algum jeito. Vamos falar disso depois da música. Musiquinha. Musiquinha. A gente aqui do Omega já fez muitas sobre videogames. A gente fez um episódio pra cada geração de videogames. Se eu não me engano, até chegar aos atuais. Acho que o anterior é essa, Play 3, Play 4. Tá? Mas vamos lá, muita da equipe aqui não estava nos primeiros episódios, enfim, e também tem vivências passadas com os consoles, com os jogos. Precisa fazer uma recapitulação. Vamos pegar e falar da nossa vida de videogameiro. Como tocou videogameiro, jogadores de videojogos, de players. Então, vamos desabafar aí. Por exemplo, Lica, qual foi seu primeiro videogame que você jogou na vida, assim? Foi um CCE, que era a versão brasileira do Atari. Eu nunca tive o Atari, eu tive o CCE. Eu tenho o CCE até hoje guardado. Não funciona mais, por motivos de estar muito velho, mas está guardado como uma relíquia. O primeiro jogo que eu joguei na vida foi o River Raid, sei lá. O River Raid era bom. É o jogo do riozinho. Depois eu joguei aquele do cara que fica pulando. O Pitfall. Não, Pitfall foi depois. Aquele que ele fica passando de um lado pro outro no gelinho, sabe? Eu sei que tem que subir numa montanha com... Não, ele só fica virando de um lado pro outro. Você fica
atravessando a rua, sabe? Porque tem um rio, ele tem que ficar pulando. Ah, o Frogger. É assim, foi esses aí que eu joguei. Os que eu mais gostei dessa fase, na verdade é que eu gostei, os que minha mãe me deu, né? Que eu que tinha. Vamos lá. A gente é de uma época... O River Ride, esse pulava o gelinho e o Enduro. Que ficava só olhando atrás do carro, só a luzinha. Enduro, até no CCE, ele era o jogo que vinha. Sim. Acho que é por isso. Não, mas vamos lá, a gente tinha que ser realista, porque nessa época, nossos jogos favoritos eram o que dava pra jogar. Seus jogos era aquilo que tinha, né? Então eram os seus favoritos. E você, Maverick? Cara, então, meu primeiro videogame foi o telejogo. Telejogo, pô. Jogava eu acho ping-pong. O telejogo realmente era uma cópia do Pong, né? Era cópia do Pong. Não, o telejogo vinha com Pong. Caralho, isso tem tempo, hein? Tem, tanto que eu cheguei a ter aquela telinha colorida que você botava na frente do... E transformava, tipo, ping-pong em tiro, sei lá o que transformava aquela porra. Eu tinha o outro que ele transformava não era cobrinha, era o que, meu Deus? Agora eu não lembro, é muito tempo, cara. Eu sei que tu comprava depois umas telazinhas coloridas que tu colocava em cima da televisão, assim. E aí o jogo que era um virava outro, sabe? Quase. Com muita imaginação. Exato. Cara, a gente viveu numa época que a gente precisa ter imaginação pra jogar videogame, né? Mas aí depois eu vim ter o Atari. O Atari, o meu era o 2600. É o 2600, né? Aquele 600 ou 2600? É 2600, aquele de madeirinha, assim. Sim. Que ele parecia 600 é o Fusca, tá certo. Ele é retão e tinha uma inclinação com umas alavanquinhas. Sim, só que o meu era 3 alavanquinhas de cada lado, porque o meu era o americano. Exato. Então, mas é o 2600. Sim, é porque o meu pai trabalhava numa importadora e no Natal lá, o dono da empresa deu pro pessoal dar pros filhos. Nossa, que legal, hein? Eu nunca tive a história não... Sempre foi um... É que a história não é bem assim, entendeu? Não foi que, vou dar para todo mundo. Foi meio que um cala-boca, né? Não, foi meio que, então, tá sobrando. Arthur, qual foi o teu primeiro videogame da vida? Cara, isso aí é uma parada, porque assim, quando eu nasci, meu pai já tinha um Atari 2600 em casa. Eu nasci em 86, segundo ele comprou em 84, que... Segundo as fontes aí, é o ano do videogame no Brasil, né? Que é quando teve o crash lá nos Estados Unidos em 83 e em 84 aqui não teve crash nenhum. Na verdade, eles começaram a desovar as coisas aqui e começou a vender bastante. E ter um monte de clone de Atari, enfim. E aí ele chegou a comprar com 10 cartuchos. Eu lembro, eu moleque lá, né? E ele colocou eu pra jogar o Mega Mania do Atari, que é o jogo lá da Activision. Você atira em uns bichos muito estranhos, né? E é de acordo com a sua imaginação. Eu imaginava que eu tava tirando uma serra, nos tijolos, num Fusca. Então, eu vou te falar que você tava atirando em dados, porque no manualzinho no manual diz o que é. O Fusca era um telefone, mas eu imaginava que era um Fusca. Era telefone, dados, que todo mundo achava que era o Meteoro eram os dados. Eu tinha umas pizzas, eu acho. Cara, era o que o seu coração mandasse, porque eu também voltei na casa do meu amigo e era uma delícia que a gente achava, cada um achava que era uma coisa. Não, sim, mas eu tô falando assim. Entendeu? Eu já me estragaram a surpresa de cara, porque foi um amigo meu que tinha esse jogo e trocou comigo no Pitfall. E o dele tinha um manual. Aí eu fui, abri o manual, aí tinha lá tudo. Pra mim era Meteoro também, era o caralho A4. Cara, meu pai tinha a caixa dos manuais lá, mas eu não lembro de ter lido o manual, não, cara. Eu ficava só na imaginação lá, a gente imaginar o que era. E eu acho que os cartuchos também eram aquelas falsificações da CCE, né? Que a CCE pegava cartuchos da Activision sem licença e reproduzia e começava a vender por aí. Mas isso todo mundo fazia naquela época. Todo mundo fazia, né? Aí começou a dar ruim um pouco mais pra frente. Só que depois... Eu vendo, né, a galera com os Mega Drive e tal, eu queria um Mega Drive, e aí meu pai me levaram numa loja, aí eu tinha duas opções lá, tinha um Master System 3 com Sonic na memória, e tinha um Super Nintendo, que ele tinha uma entrada de mouse com Mario Paint. Aí, cara, só que o Super Nintendo era, tipo, mais barato que o Master System desse jeito. Eu falei, cara, isso aqui tem algum engate, velho. Isso é algum golpe, cara. Como que o Super Nintendo vai ser mais barato que um
que o Master System. Eu imagino que aquele Super Nintendo ele não tinha desbloqueio. Ele, de certo, só rodava Mario Paint, que ele tinha um mouse lá pra você desenhar. Aí eu falei, não quero essa merda não. Aí eu peguei Master System com Sonic 1 na memória, Master System 3. E esse Sonic 1 aí foi um dos que eu mais joguei, porque era muito difícil encontrar gente que tinha jogo de Master System aqui na região, viu? Muito. Aqui era a cidade dos clones do Nintendinho. Então eu joguei bastante isso aí. De vez em quando alugava um jogo ou outro. Aluguei, sei lá, aquele Mortal Kombat 1 e 2, aquele esporte merda lá do Master System. Eu não gosto, tem gente que acha maneiro, eu acho horrível. Mas também aluguei, tipo, Mônica e o Castelo do Dragão, que era o Wonder Boy 2 adaptado lá. Eu não sabia na época, né? Eu joguei lá, achei maneiro pra caramba. Ninguém sabia na época. É. Vou descobrir décadas depois. Eu mesmo vim descobrir na década de 2000 já. Eu falei, nossa, inclusive eu vi um almanac que tinha essa história que eles lançaram a história na revista da Mônica, adaptando isso aí, né? E era uma coisa muito maluca, porque no final você não enfrentava o Capitão Fake, os caras não sabiam editar a parada. Você lutava contra o dragão do Capitão Fake. Aí na sequência, que era o Mônica ao Resgate lá, que ele era o Wonder Boy 3, aí esse sim eles conseguiram editar o último chefe e você luta contra o Capitão Fake, finalmente. Mas esse eu não cheguei a jogar na época. E foi mais ou menos isso aí. Depois, a época que eu mais joguei assim, na infância mesmo, que eu fui testar vários títulos, foi quando, naquela época tinha esse trem, porque até um youtuber lá, o Weberan, falou que lá nos anos 90, a gente imaginava videogame como se fosse, os pais da gente imaginavam como se fosse uma geladeira. Pra você comprar um videogame, você precisa vender o outro pra comprar. Você não tem duas geladeiras em casa, né? Você não tem 2 micro-ondas, não tem 2 fornos, não tem 2 fogão. Então você tem que vender um videogame pra comprar outro. Não faz sentido você ter 2. Aí eu vendi o Master System, né? Eles venderam lá e foi o Super Nintendo. Lá eu tive uns 10 cartuchos, aluguei com a galera, trocava jogo, pegava um jogo com o pessoal, ficava um tempo, zerava, depois, enfim. Fiz bastante isso aí, foi mais ou menos essa parte aí da minha infância, foi essa parte do 16 bits. Porque na época do PlayStation, aí meu pai falou, você já não é mais criança, não vou comprar essa bosta mais não. Isso falou o pai que quando você nasceu ele já tinha 2 anos um Atari, né? Exato. Né? Essa é só uma observação aqui. E aí que eu fui pro PC, pro emulador e virei Master Race, tô até hoje no Master Race, embora tenha console, jogo nos consoles aqui, inclusive na minha mesa aqui tem 3 consoles, tá? O Xbox One, o Series S e PS3 aqui em cima da minha mesa, fora os portáteis, mas esses aqui ficam sempre em cima da minha mesa. Claramente isso criou um trauma em você, hein? Quando alguém entrar aqui vai pensar que eu sou acumulador, mas talvez a pessoa tenha razão. Isso aí é detalhe. Eu tenho todos os meus videogames guardados e coloco eles no meu escritório só de decoração, os que eu não jogo mais, os mais antigos, assim. E eu tenho o maior carinho por eles, ninguém chega perto. Se chegar perto é capaz de dar uma mordida na pessoa. Como eu não sou acumulador, não sou nada. Aham. Só não é de videogame, né, Maverick? Me diz o que eu acumulo. Pô, né? Vamos lá. Quem mandou aquelas fotinhas de não sei quantas caixas de modelismo? Quantos carros que foram que você encheu só de kit de modelismo? Foi o Gol, fez 2 viagens. Fez 2 viagens abarrotado, né? Foi. Você não conseguiu usar o retrovisor. Não foi. Foi o Hamilton, não foi o Maverick. Hamilton é foda. Hamilton é foda, velho. Não prenderam ele. E você, Liv? Qual que foi seu primeiro videogame? Cara, meu primeiro videogame foi um minigame que eu comprei nas lojas americanas. Eu era bem pequena, eu acho que eu devia ter uns 5 anos. Ele era um minigame do Pato Donald e da Margarida. A Margarida ficava numa janela, assim, numa casa em cima na janela, e ela ia jogando uns coraçõezinhos assim, e o Pato Donald embaixo tinha que pegar esses coraçõezinhos. De repente, no meio do jogo, o Pateta aparecia com um buquê de flor. Eu nunca entendi a lógica da pontuação do videogame, mesmo porque eu era muito pequena, e ele parou de funcionar quando eu também era pequena. Eu devia ter parado de funcionar quando eu tinha uns 12 anos. Mas foi o meu primeiro videogame. Essa foi diferente. E pelo que você tá falando, ele parece um clone daquele jogo do Popeye, do Atari.
Não era aqueles videogames que tinham que era aquela... Tinha nos anos 90 que você comprava aqueles de carrinho, ou então de outra coisa assim, que só acendia na tela onde é que o carro tava, assim, você conseguia ver. Que a telazinha era cinza. Era cinza, assim. Era Isso, cinza, tela cinza. mas tinha um pintadinho no fundo pra fingir que é cenário. E você só precisava ficar apertando o botão e aceitando alguma coisa. Exatamente. Naquelas telas de cristal líquido também, ou de relógio, que ficava só ficando preto onde que você tava. Bom, essa aí era a base do Game & Watch, né? Também. O que a gente chegava aqui era só os falsificados. Né? Ou não tão falsificado, né? Tipo as versões Disney, por exemplo. Essa era a versão 2.0 do Aquaplay, que era o analógico, né? Uma das poucas memórias que eu tenho abaixo dos 10 anos de jogar um Atari que minha avó me deu. Realmente, porque ela me deu um videogame. Acho que não sei se foi presente de aniversário, alguma coisa assim. Falei, a memória não tá completa, mas eu lembro de eu jogar pra caralho. River Rider, Pac-Man, o Enduro. Cara, o Pitfall eu joguei pra caralho também. E eu tinha uns 5 anos. Isso deve ter... Eu nasci em 84, junto com o pai do Arthur, comprou o videogame dele. Eu que sou velho, filho da puta. Né? E, cara, eu me divertia muito. Eu lembro que depois disso eu tive um Master System e depois minha avó me deu um Super Nintendo. Esse é o ciclo, né? Exato. E vira e mexe, minha tia alugava de um conhecido dela que tinha locador um Mega Drive. Então, às vezes, eu ia lá no final de semana, que meus pais me despejavam lá na casa da minha avó no final de semana. Aí eu tava lá e minha tia tinha alugado um Mega Drive. Vocês jogam até hoje ou não? Maverick, eu sei que você não joga tanto hoje em dia, né? Cara, eu voltei a jogar videogame, não. Eu voltei a jogar agora, porque eu baixei um joguinho no celular só pra falar que eu não tenho nada pra fazer. Às vezes eu fico de noite assistindo série e jogando. Mas videogame mesmo eu já não tenho. Tá, mas jogar no PC também conta, viu? Jogar no celular também. Jogar no celular também. Mas jogo. Não, mas é joguinho de. Junto com pãozinho contra pãozinho pra criar um pãozinho, fazer um pãozão e virar um bolo pra servir. Você tá fazendo boa parte do... Tinha um de montar hambúrguer no Atari, porra. Mas no Atari era melhor. Burger Time, né? Burger Time. Sabe que eu nunca joguei Burger Time? Também não, mas aí, videogame mesmo, cara, eu acho que o último que teve em casa era quando o Thiago morava comigo e, tipo assim, eu acho que eu joguei umas 2 vezes no videogame dele. Joguei muito até o Xbox 360, porque tinha o Xbox do Star Wars, né? E era o que nós tínhamos, né? Eu e as crianças. E a gente jogava o Guerra nas Estrelas. Na verdade, o Guerra nas Estrelas a gente jogou tão pouco, jogava um monte de outras coisas. Né? Nem um Lego Star Wars. Cara, eu vou te ser sincero que eu sou fã de Star Wars, mas eu sou mais fã de Star Trek. Aí quando eu consegui o jogo do Star Trek, eu fiquei tão puto porque eu não conseguia entender caralho nenhuma porque estava em japonês. Tem um jogo do Star Trek, mas é pra PS4, Xbox One, eu acho. É aquele que é baseado no primeiro filme lá, do J.J. Abrams, que é um jogo de tiro. Sei qual é. Não, aquele não tem graça. Quem é muito fã jogou, né? Mas eu não me deu vontade, não. Não, eu sou muito fã, mas eu sou muito fã de jogar como capitão, essas coisas assim. Eu tinha um jogo no computador que eu era... Tem MMO de Star Trek, se eu não me engano, também. Eu acho que tem. Eu sei que eu jogava um... É porque os jogos de Star Wars dessa versão do coisa era tão esquisita que a gente não jogava. E, cara, você continua jogando? Claro, jogo. Assim, só que agora eu não jogo como eu jogava antigamente. Eu jogo no tempo que eu tenho, que é muito pouco. Então eu demoro muito tempo pra zerar os jogos. Eu falei, assim, eu gosto tanto, não cheguei, acho que eu falei antes, né, da gente começar a gravar, eu gosto tanto de jogos que os meus jogos estão marcados na minha pele. Eu tatuei os jogos que eu gosto, assim. O Assassin's Creed é um jogo que eu amo. Eu tenho todos os 2D, enfim, eu tenho o 2D dele, que é o China, o Índia e o Rússia. Tenho os livros, entendeu? Tenho ele tatuado no meu braço também, os símbolos assassinos, né? Então é uma coisa que, pra mim... Só que assim, eu tô jogando Valhalla já há 3 anos, só que eu não gosto. É um jogo de 100 horas, né?
E eu não jogo, não é um jogo que você simplesmente. É um jogo de senhora, se você sentar pra jogar do começo ao fim só a história principal. Se você for sentar pra fechar o jogo, você vai demorar anos pra terminar. É o que eu tô fazendo. Eu não gosto de jogar a história principal antes de zerar tudo que eu tenho de side story. Então, tem até um meme uma vez que eu achei engraçado, que era uma menina assustada embaixo da mesa chorando no anime e o cara chegando assim. Essa é a cena, né? Aí é a pessoa assim, o boss da primeira fase, depois que você fechou todas as side stories do jogo. Você chegando lá em cima, ela tá fazendo isso. Porque quando eu vou jogar, eu termino a história principal rapidinho, porque eu já tô com todas as armas, com todos os levels, mas eu gosto de jogar tudo de volta, pra quando eu jogar a história, eu jogar de boa, sabe? Não cheguei na história ainda, tô só fechando o jogo em volta. Ainda, faz 3 anos. É um jogo que eu gosto bastante. O que eu tenho pra jogar, jogo uns point clickzinhos de mistério, assim, que você tem que meio que resolver mistérios, algumas coisas assim, do celular, às vezes, pra não ter nada pra fazer no serviço, ou tão no cabelo, sabe? Porque você joga offline, então é um joguinho bonzinho. Sim. É da 5BN Games. Os jogos deles são gratuitos, sem um monte de... Não tem aqui as propaganda o tempo inteiro, então eles são jogos legaisinhos de jogar. Ah, legal. Bom, o Arthur, eu não preciso nem falar, né? Eu parei de jogar pra gravar o podcast. Né? Tava jogando. Vamos terminar logo que precisa voltar a gravar. A gente nem vai falar quando a gente passou na loja de videogames antigos lá. E quantos cartuchos do Monster Hunter você comprou? Quantos discos? Foi 3. Peguei 3 lá. Porque é o seguinte, eu gosto muito de Monster Hunter, mas desde antes do World aí, que é onde popularizou a série, né? Antigamente ele vendia 3 milhões de cópias só no Japão e 1 milhão no resto do mundo inteiro. Então era um jogo assim que, se dependesse do mundo e do orçamento do jogo, ele não compensaria a desenvolvedora dele, que era a Capcom, fazer o jogo. Tanto que tem alguns jogos da série que nem chegaram a lançar no ocidente, eles estão perdidos lá só no Japão. Eu tava jogando aqui até ontem, Monster Hunter, tava jogando aqui agora mesmo também. Hoje, semana passada, eu acho, talvez aí tá agora retrasada nessa gravação, ou então na hora que ficar pronto, isso aí vai fazer alguns meses, saiu Wilds. E aí joguei bastante, descumpri a promessa de não comprar nada na pré-venda, comprei na pré-venda pra jogar assim que chegar, peguei meu Xbox, mudei a região dele pra Nova Zelândia pra jogar antes da data da meia-noite. Então eu acho essa série fascinante, mas a minha parada assim é que, tipo, quando eu era criança, eu jogava bastante as coisas assim. Chegou um tempo ali, mais ou menos lá na época da faculdade, que eu dei um tempo, comecei a ver só anime, eu só jogava um ou outro jogo assim, que era de maior sucesso, aquela época do Need for Speed lá, que quando lançava o Need for Speed, todo mundo parava pra jogar, né, a época do Underground 2. E aí eu lembro que bem naquela época lá, naquela geração, o Resident Evil, que era uma série que eu gostava muito antigamente, resolveu mudar, né, eles estavam muito saturados da série, como várias sequências muito parecidas, eles resolveram mudar num jogo pra ação. Eu lembro que, tipo assim, essa ideia, eu fiquei puto quando foi anunciado isso. E tudo que eu via desse jogo, que era o Resident Evil 4, eu ficava puto. Fala, cara, como vocês se atrevem a pegar o terror e mudar pra ação, velho? As pessoas que estão jogando Resident Evil têm essa expectativa de ter o terror, não vai ter ação, não sei o quê. Aí a gente fez um port do Resident Evil pra PC, que é um port dos mais merdas possíveis. Só que, cara, eu estava muito curioso pra jogar isso, depois de ter falado mal pra cacete antes de jogar. Fui lá no Camelot, comprei uma porra lá de um controle USB que eu nem tinha, porque o port era tão ruim que não aceitava teclado e mouse. Liguei lá no computador, configurei, eu tive que fazer uns maior treta lá, porque a versão que vazou lá desse port aí era a versão asiática, precisava de uma DLL lá do DirectX da Ásia. Eu descobri isso aí na raça lá, quando eu joguei o jogo, velho. Pra mim isso foi tipo uma transformação. Nossa. Porque foi uma experiência assim, eu falei, cara, não é possível, velho. Isso aqui é uma obra de arte, cara. Os caras, eu pensava que videogame era assim, o cara lá fazia, vamos fazer um negócio aqui maneiro, blá blá blá, não sei o quê. Quando eu joguei aquele jogo, eu falei, cara, existe uma técnica profunda de fazer isso aqui. Os caras, isso aqui é outro nível. Os caras que estão fazendo isso aqui, cara, eles sabem alguma coisa que a gente não tem ideia. Eles
eles têm um conhecimento além, assim. E isso me despertou, cara, eu preciso saber mais sobre essa mídia. Eu preciso conhecer mais sobre videogame, que eu descobri que eu não sabia nada, sabe assim? Tipo, depois de jogar esse jogo. E a parada foi transformadora. Aí eu comecei a, tipo, cara, quem foi que fez esse jogo? Shinji Mikami, diretor do jogo, foi o primeiro diretor do Resident Evil. Comecei a falar os produtores, as empresas, ficar de olho o que aquela mesma equipe tava fazendo. Depois que os caras pararam lá, muita gente lá que trabalhou no Resident Evil 4 foi pra outro estúdio lá, que era o Clover lá da Capcom. Aí fiquei de olho. Aí os caras saíram e foram pra diversos outros desenvolvedores. Tô de olho em todo mundo disso aí, enfim. E aí que começou essa parada assim que acabou se tornando uma dos meus hiperfocos assim para sempre de videogame. Eu gostava quando eu era criança, mas esse jogo meio que foi transformador. Eu acho que a segunda parada, assim, que também foi transformadora pra mim, tal do Monster Hunter. Porque era um jogo bastante desconhecido. Na época, lá, eu ouvia falar, a única pessoa que eu sabia que jogava, né, esse jogo era o antigo membro aqui do Omega Cast, Wesley Pires. Esse cara, ele jogava esse jogo e desenhava sobre o trem. Eu falei, cara, eu já tentei jogar esse jogo no Super Nintendo e não gostei, não sei o quê. E aí eu falei, bicho, eu vou tentar jogar. Fui, peguei lá o Freedom Night, que é um jogo de PSP, comecei a tentar entender o jogo, 5 horas, odiando o jogo assim, e falar, que merda, velho, por que os caras tomam essa decisão aqui? Isso não faz sentido, os caras tudo lento, você dá uma espadada, você erra o monstro, por que não é que nem o Devil May Cry, que mira automático no monstro e tal? Só que depois dessas 5 horas que eu derrotei o primeiro chefe grande, eu entendi as mecânicas básicas do jogo, eu falei, cara, eu entendi. Toda essa dificuldade, todas essas coisas aqui faz parte da experiência que o cara quer proporcionar. Ele não quer que você chega lá e simplesmente mata o monstro. Ele quer que você pense o que você vai fazer, leve os itens pra caçada que você precisa e se planeje para o que você vai fazer lá, pra aí você conseguir uma vantagem de matar o monstro. Se você chegar de uma vez sem planejamento nenhum, vai ser muito mais difícil, talvez até impossível. E eu achei isso uma parada de design que era muito diferente de tudo que tava fazendo. E todo mundo descobriu quando lançou o Monster Hunter World, que era um jogo assim, tipo, todo mundo cagava, eu chegava pra galera, eles estavam falando lá de Dark Souls, eu falo assim, galera, vocês já pensaram que a galera lá do Dark Souls pegou muito dessa inspiração, né, dessa mecânica, porque o Demon Souls lá, ele tinha uma herança de jogos de primeira pessoa do PlayStation 1, só que pra transformar em terceira pessoa, pra mim, eles olharam muito pra Monster Hunter, sabe? Claro, colocaram a própria personalidade do estúdio lá, da From Software naquilo, mas ainda assim olhando muito no que tinha sido feito. E aí eu falava pra galera, pô, velho, vocês não querem dar uma chance pra isso aqui e tal, e todo mundo cagava. Na hora que veio o World, todo mundo ficou maravilhado com coisas que todo mundo que jogava o Monster Hunter antigo já sabia. Mas ainda assim, fico muito contente que todo mundo agora tá podendo, se quiser, curtir uma das melhores franquias que a gente tem no entretenimento aí, não só no videogame, quanto em tudo mesmo. Menos nos filmes, o filme é uma merda. Assim, eu tô falando o jogo, né? O filme não existe, não sei que filme que você tá falando. Ele existe, o problema é que é uma merda. Não, eu ignoro isso aí. Não adianta, é que nem Yamato Battleship. Yamato Battleship é maravilhoso, os jogos são ótimos, eu tenho 2 jogos, e o filme é uma merda. É fanfic. Fanfic eu descarto. Que nem Dragon Ball GT, um delírio coletivo. Então, Live Cat, você? Minha história com games é meio complicada. Eu sou uma desistente na vida. Tudo que fica muito difícil, eu já desisto. Então, videogame não é pra mim. Eu jogo casual. Então, tem um jogo que eu gosto de jogar no celular, que é de mineração. Eu fico batendo nos bloquinhos, juntando objetozinhos, minerando... Só que, só queria dizer pra vocês que ela não joga esse jogo de forma casual, tá? Ela é hardcore nesse jogo.
jogo. Já faz mais desde que eu namorava com ela, ela joga esse jogo aí. Então já faz de 7, 8 anos que ela joga esse jogo de forma hardcore, tá? Fica aí a dica. Inclusive, ela joga esse jogo e a sequência dele ao mesmo tempo. Fica aí a dica. Não é hardcore, assim. Eu até teve uma época que eu desinstalei, depois eu instalei de novo. Mas assim, o único videogame que eu tive foi esse que eu falei pra vocês, da Margarida e do Pato Donald. E um Game Brick, de jogar Tetris. Esse eu joguei bastante, eu jogava bastante Tetris. Tirando isso, eu nunca tive um videogame. Lá em casa, todo o dinheiro que entrava, a prioridade é vamos mexer na casa, pra deixar a casa maior e mais bonita, coisas da cabeça da minha mãe. Então, eu nunca tive um videogame. Eu comecei a jogar algum tipo de videogame quando eu tive computador. Mas mesmo assim, eu começo a jogar, começa a ficar muito difícil, eu paro, eu desisto. Então, eu jogo muito pouco. Hoje em dia, o que acontece? Eu sou viciada em jogo de encontrar objetos. Tem um cenário gigante e tem objetos para você encontrar no cenário. E eu fico procurando esses objetos infinitamente. Geralmente são gatinhos escondidos no cenário. E outra coisa que eu sou... E ela joga hardcore isso aí. Esses dias eu tava deletando aí, tinha mais de 20 jogos aí de gatinho. Fica aí a dica. Denúncia 2. Não. Sabendo de muitas coisas hoje, altas revelações. Eu não jogo, só o tempo inteiro. Não é o tempo inteiro. Aí a gente bota o Arthur pra ficar com essas fofocas também, né? E hoje ela tem videogame, sim, senhora. Porque ela tem os videogames do marido dela. Porque em casamento, sempre tudo que é do Arthur e dela, que é do Arthur, é dela. Mas tudo que é dela também. Mas eu não considero os games dele meio assim, pra mim é tudo dele, sabe? E a única coisa que eu jogava dele, quando a gente morava em casa, eu às vezes ligava o Xbox 360 pra jogar Just Dance, só. Mas foi poucas vezes que eu fiz isso. Eu sou muito preguiçosa. Mas assim, tem uma franquia de videogames que eu gosto, é o House of Da Vinci e The Room, que são jogos de quebra-cabeça. São jogos 3D em primeira pessoa de quebra-cabeça. Eles trabalham com um visual, máquinas, enigmas, que conforme você vai desvendando, assim, é tão satisfatório. Eu adoro jogar essa sequência. Legal. Tem acho que vários jogos assim, acho que deve ter algumas franquias da Nintendo também, nesse naipe. Acho que Professor Layton, alguma coisa assim. Vou procurar depois os nomes e eu te passo. Acho que você vai gostar, então. Eu passei pra ela aquele, o Ace Attorney lá, mas eu acho que ela não jogou muito, né? É que tem a parte do detetive que ela não vai gostar, então... Detetive não, perdão, do tribunal. Eu não comecei o Ace Attorney, mas eu tenho vontade de jogar. Saiu recentemente um que tem todos os 3 pro Switch, se eu não me engano, os 3 primeiros. Tem pra PC também, eles lançaram pra... Na Steam tem um que vem todos. Então acho que é o mesmo lançamento, só que pra PC também. Bom, muita gente já sabe que eu sou nintendista, né? Jogo até hoje, eu tenho meu Switch aqui e minha TV roda aquele Xbox Game Pass, então às vezes eu assinei também e jogo pela TV alguma coisa do Xbox, fora meus joguinhos da Steam, fora que eu também tenho um Wii, tenho alguns outros videogames retrô, não retrô, né, porque eles são da Apple, então só colecionismo mesmo, embora, goste muito da Sega, da Sony também, vira e mexe, meu irmão tem um PlayStation, eu vou lá, eu jogo um pouquinho, mas eu sempre fui mais Nintendo, né, tanto que a maior parte das minhas franquias favoritas são da Nintendo. O Arthur já adiantou o assunto, né? Falando das franquias favoritas dele. Vocês têm algumas franquias favoritas? Assassin's Creed. Tenho franquia. O que marcou a minha vida foi River Raid, que a gente fazia campeonato e ficava virando. Tipo, chegava na sexta-feira na casa de um, marcava todo mundo na casa de um. Eu saía de lá no domingo à noite e virando River Raid. Chegamos ao ponto de ter que. Chegou em tantos mil, para. O pessoal já tava tão bom que não parava, mano. Ia embora. O Mega Mania, sempre gostei muito. O Pitfall, Sequest. Adorava jogar Sequest. Virava Sequest assim.
assim, absurdamente, né? Que era não sei se vocês lembram, que era um submarinozinho que você tinha que resgatar os mergulhadores com submarino. Lembro desse, eu joguei muito, inclusive. Cara, isso era muito legal de jogar. E na época, já na geração PlayStation, né, e Xbox, eu acabei me pegando muito aos jogos de aviação, né? Então, o Ace Combat. Ace Combat, com certeza. Né? Ace Combat, inclusive, eu tô para fazer alguns aviões do Ace Combat, e tem aeronaves ali que são modificadas, então tem que modificar um saco para fazer. Depois, os de carro, né? De customização de carro. Então... Mas o carro era simulação ou arcade? Cara, joguei muito o que todo mundo conheceu no computador, e eu esqueci o nome pra variar um pouco. Need for Speed. Need for Speed. Depois veio o Underground, que aí ferrou. E tinha um outro que eu nunca lembro o nome, que você também customizava os carros pra correr. E aí você fazia a customização até da pintura. Era alguma coisa em Las Vegas, em Nova York, sei lá. Era um nome... Era o Midnight Club. Isso. Inclusive, eu fiz uma pintura de um Dodge que tinha só que não tinha o Plymouth. Eu fiz uma pintura que eu fiz no jogo, eu fiz num Plymouth Superbird que eu tenho. Eu fiz a mesma pintura, como seria, a mesma roda, tudo. Gostava de Midnight Club, cara. Infelizmente é da Rockstar, e a Rockstar não faz mais nada, só faz GTA e Red Dead. Não, GTA, vou ser sincero, GTA nunca gostei. Burnout não, porque Burnout não tem carro licenciado, só carro original. Não, Burnout até eu cheguei a jogar com as crianças, mas não era muito a minha praia. O pessoal achava que eu gostava muito de Fórmula 1, não, eu gostava muito de jogar jogos de corrida de carro americano. NASCAR. Eu adoro NASCAR. Eu tô esquecendo o nome de tudo, mas adoro NASCAR. E aí eu jogava muito NASCAR. Cara, agora que até virou série de televisão, o Gran Turismo, que eu não me apeguei. Virou filme isso aí. Também virou filme. Eu gostava, mas não jogava muito. Porque, sei lá, ele não me chamava muita atenção. E o Forza? Cara, joguei, mas muito pouco. Forza muito pouco. Muito bom. O Forza, quando ele lançou, eu tava me afastando dos videogames, tava ficando só as crianças. É que, vamos lá, eu nunca fui muito jogo de corrida, mas eu gosto os jogos de corrida que eu gosto é tipo Mario Kart, saca? Nossa, nem isso eu gosto. Cara, eu amo Mario Kart, velho. Gosto de jogos de RPG de mundo aberto. Eu tô olhando aqui, gosto. Mas o Forza Horizon é mundo aberto, cara. Não, mas não ficar correndo com o carrinho, não tem paciência, não. Até o barquinho lá as quests do barco que eu tinha que fazer no Assassin's Creed me deixava chateada, sabe? Não gosto. Tem o Burnout Paradise também é mundo aberto. Eu gosto bastante. Tava vendo aqui os jogos que eu gosto: Assassin's Creed, The Witch, Dragon Age, Skyrim, quer ver? Mano, temos um padrão aí, né? Temos um padrão. Eleanor, mas Eleanor é uma pena que ele só teve um, né? E acho que nunca teve tradução em português, mas é um jogaço. Que a Rockstar não faz mais nada a não ser GTA Red Dead, né? Aí nunca mais vai ter mais nada. Jogaço. Uma pena que não tem mais nada. Pena que eles não tenham remasterizado, ou pelo menos traduzido, não precisa nem dublar. Porque muita gente não tem acesso ao jogo, porque é um jogo que precisa de compreensão, porque não dá conta, não tem nem legenda, né? Cara, é um jogo com a ideia muito disruptiva, assim, né? Você olhar a cara do cara e você pensar, né? Você dar um palpite se ele tá mentindo ou não, né? É uma coisa muito interessante. Você realmente é um detetive, né? Dos anos 40. Muito, muito maravilhoso. Só que realmente, se você não tiver uma boa compreensão da língua inglesa, você não vai jogar, porque é no detalhe. Se você ter uma resposta errada, você caga teu jogo inteiro. Cara, tem alguns jogos que eu via o Thiago jogando muito com o Isabel, às vezes com o Yuri, e tem alguns jogos que são lindos. Mas tipo aquele da menina que ela... eu esqueço o nome do jogo. Tá foda. O Alzheimer chegou de vez. Que ela caça os dinossauros mecânicos. É o Horizon Zero Dawn. Isso. Cara, o jogo é lindo. Lindo. Não tinha a menor paciência de jogar. O que eu joguei muito, lógico, Mortal Kombat, né? Mortal Kombat. Isso é bom. Desde a época do quartel, o pessoal levava o videogame pro quartel pra gente ficar jogando. E a contrapartida que depois nunca mais ouvi, só vi uma vez, que era o Killer Instinct. Cara, Killer Instinct a última vez foi no Xbox One, né? Ele já morreu já faz muito tempo, infelizmente. Exato. Mas era legal, velho. Cara, e eu achava ele melhor, inclusive, do que o Mortal Kombat. Só que ele sumiu. Que a franquia morreu, né? É o que o Killer Instinct, eu acho assim, é um jogo que você tem que ser muito profissional, velho, porque é um jogo que você só fica fazendo combo, e aí muitas vezes o inimigo tem que fazer o combo break
Maker, né? Que é quebrar seu combo pra iniciar o combo dele. Então, assim, eu acho um jogo muito complicado, mas muito maneiro de assistir, eu acho. Realmente, fazer os combos dele era complicado pra caramba. Mas depois que tu pegava, cara, a gente passava às vezes à noite sem fazer porra nenhuma, né? Porque todo mundo acha que a gente só pinta calçada. Não, a gente também não faz porra nenhuma. Cara, a gente jogava assim. Agora tinha um cara lá que era foda. Ele era o dono do videogame, ele conhecia todos os combos, ferrava com todo mundo. Mas quando dava de pegar o combo em cima do cara, meu irmão, estoporava o cara rápido. Mano, eu acho muito legal que tinha no Killer Instinct tinha aquele efeito quando você cava o combo. Combo Breaker! Cara, eu achava aquilo. Quando eu conseguia executar um Combo Breaker, eu pirava, velho. Sabia que eu só vim escutar o Combo Breaker muito tempo depois? Sério? No quartel, porque a gente não podia jogar com volume alto. Porque tava dentro do quartel. Como é que... Ah, sim. Todo mundo sabia, o comando sabia, todo mundo. Mas a gente não podia jogar porque tava o pessoal dormindo, né? E foda. Tá. Não tinha aquele andar que era assombrado? Já fui jogar lá. Não, mas Killer Instinct eu jogava quando ainda tava na prefeitura, mas eu não estava ainda na terceira companhia, eu tava lá embaixo. Ah, tá. Aí o alojamento, onde a gente atravessou o cara em cima do laguinho e botou na ilhazinha no meio do lago. Ali o alojamento era pequeno, dormia todo mundo próximo, e o alojamento do sargento de dia, cabo, era tudo lado, colado. Lá em cima não, lá em cima a gente ficava com a televisão ligada alta, porque o alojamento era lá atrás, me incomodava. Bem, então vocês eram colados no cabo, é isso? Isso, todo mundo coladinho no cabo. A Liv tem alguma franquia que é a paixão dela ainda? Só as duas que eu tinha citado, o The Room e o House of Da Vinci. Ah, tem também... Puyo. Ah, eu gosto de Puyo Puyo Tetris. Mas não é assim, meu Deus, é a minha franquia preferida. Mas tem duas coisas que eu faço questão sempre de ter. Tem uma produtora de jogo de point and click, que são point and clicks de mistério, que chama Rust Lake. Tudo que a Rust Lake lança, eu compro. E tem outra produtora brasileira que chama Dev Cats, que faz esses jogos de procurar gatinho. Tudo que eles lançam também eu compro. O Puyo Puyo, ele é uma franquia de estilo de você juntar pecinhas, assim, estilo Tetris, pode-se dizer, só que a lógica é bem diferente. São puzzles. É um tipo de puzzle. Entendi. Tem já faz muito tempo, só que antigamente ficava muito no Japão. Tanto que eles relançaram um Puyo Puyo japonês no Mega Drive, chamado lá de o Dr. Robotnik Min Bin Bashin. Aquele não era um jogo do Dr. Robotnik, não. Era um jogo japonês do Puyo Puyo. Só que na época eles achavam que Puyo Puyo... Tem muito personagem de anime, uns bichos fofinhos, assim, umas menininhas e tal. Aí eles achavam que o povo ocidental não ia gostar se não tivesse uns brucutu com um 38 na mão. Aí eles pegaram e tiraram tudo e colocou o Robotnik. Eu de, sei lá, 4 anos pra cá, tem porra nenhuma de videogame. Eu gosto muito, cara. Não precisa fazer muito esforço ou fuçar muito as coisas pra descobrir que minha franquia favorita é Legend of Zelda. Acho que, mano, eu sou fanático. Eu falei, cara, quando eu posso comprar o jogo novo na venda ou na pré-venda, esses daí é o que eu vou comprar. O Tears of the Kingdom, eu marquei as minhas férias pro lançamento do jogo, entendeu? Eu vendo a vida das pessoas mudarem. Se eu pensar em tatuagem, uma das franquias que eu realmente vou tatuar é de Zelda, de videogame. Outra é Pokémon, que eu gosto muito de Pokémon. Nossa. Tipo assim, não consegui comprar todos os jogos, jogar, mas, cara, é outro jogo que a Game Freak também tá lançando, eu tô comprando. Aí eu não tô com essa, não. Mas, assim... Ultimamente, isso é uma opinião impopular, mas ultimamente os 2 últimos Pokémons pra mim são os melhores. Aí é opinião impopular pra caralho, né? Porque o pessoal odeia o Scarlet Violet e acha o Arceus feio, né? Eu acho eles foda, porque eles saíram da fórmula e eu queria era isso. Eu queria que não fosse aquela merda daquela fórmula que eles estavam enchendo o bucho de grana, fazendo sempre a mesma merda desde a primeira geração. E tipo assim, quando
saiu o Sword and Shield, eu falei, vai tomar no cu, Game Freak, eu vou fazer uma macumba pra você. Vai parar de fazer isso. Agora, é engraçado, tem algumas franquias de videogame que eu gostei de alguns filmes, mas não gosto da franquia. E outra que eu não gostei nem do jogo, nem da franquia. Então, vamos lá, outra coisa outra franquia que eu sou fanático é Metroids. E essa é uma das sub-desconhecidas da Nintendo, né? Não tem o hiperpúblico que tem várias outras. Você acha Metroid desconhecido? Não vende tanto. Não vende tanto que nem as outras. Porque você pegar o Mario Kart aí, é milhões de cópias, assim, tá entre os mais vendidos o tempo inteiro. Exato. E Metroid é uma das que menos vende, cara. Isso aí é o fato. Vende pra caralho, entendeu? É engraçado que tem uma camada de... uma coisa de fãs muito grande. Tem uma camada de fãs. Eu sou muito fã de Metroid. Pra mim é a melhor franquia da Metroid. Nintendo. Eu joguei Metroid muito pouco, mas joguei. Eu acho muito legal. Sim. Eu acho muito bom, cara. Eu acho muito bom. Sim, mano, desde o Nintendinho, ó. Ah, mas tinha gente que conhecia, gostava de Metroids, mas não jogava tanto que acho que foi num cast que a gente fez em parceria com o Bar dos Nerds, né, sobre as mulheres no dia 8 sobre mulheres fortes e tal. Cara, a galera não sabia que a Samus era mulher, velho. Ah, mas é assim, difícil, né, cara? Essa é uma das piadinhas mais piadinhas, assim, né? Cara, isso daí é de falar, tipo assim, falar o Metroid ou o Zelda, né? Sim. Exato, porque é a Samus Aran e Metroid é o bichinho esquisito, aquela cara. Mas eu vou te falar assim, você considera ela uma mulher forte, mas você tem que descartar o Other M, né? Você tem que fingir que aquele jogo não existe, né? Então... Pra você colocar ela como uma mulher forte, porque a partir do momento que eles conseguiram dar uma personalidade pra ela, a personalidade dela é uma boneca que aparece um cara e ela fala assim, senhor, vou fazer tudo que você quer aí. Ah, eu não vou usar as partes da minha armadura toda completa, a não ser que você mande. Aí eu vou no vulcão e vou morrer, porque eu não posso ativar a parte da minha armadura por alta temperatura, porque o macho não disse que eu posso fazer isso. Aquele Other M, assim, eu não odeio o Other M, mas a história dele é odiosa, sabe? Sim. Então, mas vamos lá, a franquia é maior que isso. O Other M é um desvio. A franquia toda da Samus é maravilhosa. É fantástica, assim, saca? Fantástica. O último Metroid que saiu pra Nintendo Switch, cara. O Dread. Cara, que jogo incrível, velho. Incrível. Ele é fantástico de foda, velho. Cara, é uma franquia que eu não tenho uma decepção. Tirando o Other M. Mas, tirando o Other M, cara, poucas decepções com Metroids. E, tipo assim, o negócio não tá nem na jogabilidade. Isso que o galera quis cagar pra história, deixar a Samus mocinha, saca? E ela sempre foi Você vai assim, a Samus, ela não falava nada. Aí você vai imaginar, cara, mulher entra no planeta sozinha, caçadora de recompensa, abandonou lá a parada galáctica lá, que ela era lá e tal, pra entrar no planeta, só na cara e na coragem, pra explodir os Metroid, sozinha. Aí, quando você vai fazer uma personalidade pra ela, aí você pensa assim, vou dar uma personalidade pra ela tem que ser fodona, tem que ser uma pessoa que não aceita a ordem, né? Porque se ela entra num planeta cheio de monstros pra ganhar dinheiro, velho, arriscar a vida, ela não é uma pessoa certa da cabeça, cara. Aí chega, a personalidade dela é mocinha. Aí apareceu o cara, ele era superior do passado. Aí muita gente fala, não, mas eles têm uma história. Foda-se, meu irmão. Por que ela vai obedecer? Ela nem é militar mais, velho. É complicado, mas Other M sofreu com péssimos roteiristas, mas bons programadores, inclusive. O jogo realmente é bom. O problema realmente é esse porra desse roteiro. Cara, é pior que assim, eu gosto. Tem gente que fala que o Other M não tem a exploração do Metroid. É verdade, velho. Mas é um bom jogo ainda assim, cara. Sim. Eu acho que nessa parte de gameplay, muitas vezes ele faz algumas coisas que o Metroid Prime erra lá. Então, mas o Other M, ele é uma prequela, inclusive, do Prime. Pois é que assim, o Metroid Prime é o jogo de primeira pessoa lá.
que você Sim, dá sim. Samus, né? Só pra explicar pros ouvintes, eu sei que você sabe. Né? Aí, nesse jogo de primeira pessoa, eu acho que ele peca um pouco, porque eu joguei só o primeiro Prime, de tipo assim, você joga uma meia hora, 50 minutos, você morre e você perdeu tudo, o progresso. E o Other M, nesse ponto, tá certo que ele veio depois, né? O Prime 1 e o 2, ele é do GameCube. E o Other M, ele já é do Wii, uma geração pra frente. Ele tem um level design muito mais interessante, mais interessante não, assim, vamos dizer, menos punitivo, apesar dele ser corredores, né? O Prime, ele é muito mais exploração, né? Mas ao mesmo tempo, eu acho que a exploração dele se torna um pouco confusa e ele não sabe colocar uns save points, assim, em locais mais estratégicos pra você não perder muito progresso. O Other M, ele aprendeu todas essas lições aí e faz isso muito melhor. Só que, assim, a história dele é patética e aí o diretor do jogo, ele tinha uma parada que eu acho que foi uma decisão horrível. Você vê lá até eu pesquisei sobre isso e você vê até eles falando sobre essa parada do tipo assim, todo mundo que entrava no jogo falava, você tá maluco, você tá fazendo isso? Ele queria fazer um jogo que você muda de primeira pra terceira pessoa, que você pode atirar em primeira pessoa usando apenas o controle básico do Wii sem o nunchuck, que é o analógico do controle do Wii que você liga no controle básico lá. E ele ficaria como se fosse um controle de Nintendinho. Pouquinho mais de botões com controle de Nintendinho, mas muito menos opções que um controle moderno. Então, por exemplo, na hora que você vai atirar, você mira o controle pra tela, só que você não pode andar. E aí isso é muito ruim, porque, tipo, tem um monte de inimigo atacando ali no cenário, aí você tem que atirar parado. E o jogo não equilibra isso como jogos que fazem isso, por exemplo, Resident Evil 4, de equilibrar os inimigos para quando você vai fazer isso. Ele tenta, mas ele não consegue. Então, ele acaba frustrando muita gente nisso aí. Eu acho que isso foi uma escolha errada na hora deles tentarem fazer isso. Todo mundo que entrava falava pro diretor, cara, você tem que pôr um nunchuck nesse jogo. Desse jeito aqui não vai dar certo. E aí ele acabou sendo um jogo, assim, complicado de jogar. E mas, aí... cara, o trailer dele era lindo, cara. Não, a gente ficou muito do cara animado. pulando pra trás do sofá, mirando. Ele queria deixar o jogo simples, que ele falou, não, isso tem muito analógico, não sei o que. Beleza, cara. Só que se você queria deixar o jogo simples, você teria que tirar opções do jogo, né? Você não teria que fazer, tipo assim, você mirava o controle pra o receptor ali de movimento do Wii, aí a parada virava em primeira pessoa, né? Você mirava aquele sensor de mira lá do controle, ele virava em primeira pessoa, só que você não poderia andar. Enfim, e aí a câmera também não girava, a câmera era meio fixa, porque você não tinha como mexer a câmera, já que era um controle limitadíssimo, como se fosse do tempo do Nintendinho. Então era um jogo simples de jogar, mas ao mesmo tempo era frustrante porque você não tinha total liberdade, assim, sabe? Mas esse aí também é um dos piores momentos, né? A gente tem que falar dos melhores também, como Super Metroid, que é um jogo que até hoje o pessoal fala que é um espelho de game design, assim, cara. Por exemplo, tem duas habilidades que você tem desde o começo e você não sabe, que é uma corrida rápida e pular na parede. Você não sabe, você tem isso desde o começo. E aí o jogo chega em determinada hora, ele te ensina que você já tinha essa habilidade o tempo inteiro. Quando você rejoga o jogo, já sabendo que você tem essas habilidades, você pode pular algumas etapas do jogo. Então ele é muito profundo nesse sentido, sabe? Você tá falando da corrida, não da super corrida. Da corrida normal e do pulo na parede. Que a corrida normal, ele te trava numa sala, você pensa até que o jogo bugou, aí você descobre que na verdade você pode correr. Que você anda um pouquinho, você pode correr. Sim, E aí a gente chega no e dá aquele salto bem mais alto que faz uma elíptica muito louca. Cara, eu tô ligado que eu sei que é uma franquia, uma das minhas favoritas. E outra franquia que eu também gosto muito, também é da Nintendo, é Kirby. Cara, coisas fofas me conquistam, entendeu? Então, porra, Kirby é maravilhoso, velho. Tanto que eu tô olhando pra um bonequinho aqui, que eu comprei acho que foi na CCXP ou no Brasil Game Show. Acho que foi na CCXP, numa dessas máquinas de gacha, que tinha do Kirby. Cara, eu gastei uma grana, porque eram duas máquinas, de duas coisas que eu amo, do Kirby e do Doraemon. Então eu tô na minha mesa, está agora um bonequinho dessa gacha do Kirby e dois do Doraemon, que a do Doraemon é mais barato, tá? Um do Kirby e da do Doraemon, inclusive. Minha mesa tá um Darth Vader E o Kirby é talvez uma das franquias mais impopulares que tem da Nintendo.
Nintendo, né? Apesar da qualidade. Sim, sim. Porque, cara, eles sempre conseguem entregar assim. Se tem às vezes algum pecado, é que muitas vezes ele começa muito fácil, né? Mas ele sempre termina muito difícil. E aí, uma coisa interessante é que o Kirby, ele pode ser o primeiro jogo de plataforma de muita gente. Porque ele é um jogo bem simples de você entender os conceitos ali. O Kirby, ele pode voar, você não necessariamente precisa cair numa plataforma ou dar um pulo muito preciso. Sim. Só que ele vai aumentando um pouco a dificuldade cada vez mais até que você fica bom em jogo de plataforma. Exato. E, cara, não só os jogos 3D do Kirby são maravilhosos também. Nossa. O Kirby é a criatura muito fofa. Eu gosto muito dele. Tem um anime também do Kirby, né? Sim, sim. Mano, cara, eu tinha essas placas de parede, eu tenho uma do Kirby. Entendeu? Cara, Kirby é... Cara, eu fiquei tão contente que eu não precisei falar nada. Que eu saí com a Vanessa no final de semana e ela pegou sozinha um negócio do Kirby que ela também gosta. E eu não precisei falar nada. Porra, cara. Deu um aquecimento no coração ali. Enfim, a Nintendo, das grandes produtoras de console, pra mim é que tem as melhores franquias, né, cara? Exato. E a galera já notou, pelas minhas franquias favoritas, que eu sou beat da Nintendo, né? Mas é assim, eu acho que ela tem as melhores franquias, que tem franquia pra todo gosto, cara. Tipo assim, pô, você gosta de uma coisa mais séria, exploração espacial, ficção científica, tem o Metroid. Pô, cara, você quer um RPG, uma parada dessa, tem de estratégia, tem o Advance Wars, tem aquele lá também, o Fire Emblem. Sim. Você tem uma coisa assim, pô, plataforma você nem precisa falar, né? Mario é uma referência. Quando você fala de plataforma 2D, 3D, os principais. Um jogo de aventura, Zelda. Jogo de monstros, Pokémon. Jogo de kart, o melhor jogo de kart, Mario Kart. Tem jogo de esporte, tem Mario Tênis. Exato. Mario futebol. Lá, o Mario Party, que é o jogo pra você jogar com a família inteira. Também foi referência de uma porrada de jogo que surgiu depois disso. Porque a Nintendo que meio que criou esses jogos de party. E os kart, quanto que ele influenciou? E o próprio Mario, tanto que ele influenciou. Exato. Mas tem uma franquia que eu gosto muito e eu fico feliz que ela evoluiu bastante, porque eu gosto também dela. E essa vez é da Sony, que é God of War, que os últimos God of War são muito bons, evoluiu muito o personagem e a jogabilidade também, que tá foda agora. Eu gosto muito do Kratos, assim, sabe? Porque tanto na época antiga que ele era escrotão, quanto agora, assim, porque eles souberam fazer um personagem, tipo, nos 3 primeiros God of War lá, nos 2 God of War 1, 2 e 3, ele era um vilão, né? Pra mim, claramente era um vilão. Talvez talvez não fosse, mas quando você termina o 3, você falar que o Kratos não é um vilão, você tá maluco. Sim, não, mas matou todo mundo. Ele é uma pessoa tomada pelo ódio, entendeu? Exatamente. Aí, pra mim, foi uma jogada de mestre, que aí a galera fica puta pra caralho, não sei o quê. Ele lidar com a consequência que ele fez depois que ele tem um filho, ele tem outra vida, e aí a mulher dele morreu de causas naturais, ela não foi assassinada nem nada, ele não precisa vingar, não precisa fazer nada. Ele precisa ir com o filho dele, pegar as cinzas da mulher dele e jogar num local específico que ela pediu. E fazer isso vai ser uma jornada épica, né, no God of War. E ele não falou pro filho dele tudo que ele fez, né? Que ele matou o pai dele, que ele fez uma chacina, que ele é um deus. Ele não falou nada disso. Ele vai contando durante a história, inclusive. Porque muitas vezes, até uma hora, acho que no primeiro jogo, quando o Atreus descobre que ele é um filho de um deus, que é o Kratos, ele começa a ficar meio babaquinha, saca? E o Kratos começa a puxar ele pra realidade até o fim do jogo. As conversas que ele tem com o filho, aquelas conversas que ele tem no bar lá. Bom, assim, eu tenho várias críticas da Sony, porque assim, a Sony, e aí a galera pode ficar puta, ela acostumou a galera a aquele jogo de terceira pessoa pra ter sentimentos. Então, assim, o cara da Sony, ele compra o console pra ter isso aí. E eu acho que as franquias da Sony não tem tanta variedade. Das 3 produtoras de console hoje em dia, é a que tem menos. Mas ainda assim, cara, God of War, The Last of Us, Uncharted, é impossível você não jogar aquilo ali e você não falar, nossa, o Horizon Zero Dawn, que eu ainda não joguei, mas eu acredito que deve ser na mesma pegada. Eu joguei o primeiro, ele é maravilhoso, que jogo lindo. É muito difícil você não jogar aquilo ali e falar assim, cara, realmente, o gameplay é muito polido, muito bom, e a história que eles estão contando é muito boa, sabe? O problema
tema da linha Horizon, né? Que tem o Zero Dawn e o From the West agora. Cara, que eles lançaram muito na cola do Zelda. Sempre, né? Sempre no erro, né? É, exato, cara. E a outra sequência foi na sequência do Zelda, sempre no erro, né, cara? Exato, e lançou antes, inclusive. E a Nintendo deu um baile na parte do mundo aberto, cara. Que, mano, Breath of the Wild e Tears of the Kingdom, cara. Cara, que coisa maravilhosa. O jeito que eles colocam o mundo aberto daquele assim, você faz a sua própria jornada, né? Eles esperam que você não vai seguir. Tipo, eu já ouvi falar de cara que viu aquele tutorial lá e falou, cara, não vou fazer o tutorial não, vou ir pro outro canto. Sim. Foi jogando, foi lá, zerou o jogo, aí depois voltou lá e tava lá o tutorial do jogo pra fazer. Não precisa fazer isso, cara. Não, mas o tutorial, mesmo ele não precisando, cara, o tutorial é uma coisa harmônica, ele é gostoso de fazer, saca? Dá o senso do começo da história. Mano, ele é tão bem apunhadinho, tanto na história, quanto no que ele vai te entregando aos poucos. Tá? O Tears of the Kingdom, a parte do Tears, das lágrimas, é foda pra caralho, velho. É lindo, 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 lindo. E com uma consequência terrível, saca? No final. Cara, eu fico arrepiado só de falar. E essa história aí do Tears of the Kingdom, assim, eu não cheguei a jogar ele ainda, até tentei, mas não consegui. Eu joguei o anterior, né? Mas o do Tears of the Kingdom, o que eu fiquei sabendo é que pra você chegar nessa história, você saber o que é um nome, tem vários jeitos que você pode chegar nisso aí, né? Você pode descobrir isso aí de várias formas, né? Sim. Essa grande descoberta aí do nome do jogo, você pode descobrir de várias formas diferentes. Eu achei muito interessante essa nova forma de Zelda do Breath of the Wild. Antigamente, eu gostava de Zelda antes e tal. Mas assim, você explorar o mundo, velho. Aí sei lá, pulava num lago, não sei o que, chegava numa ilha, aí você abria um baú, tinha uns corações lá. Nem era pedaço de coração. Quando é pedaço de coração, ainda era interessante. Ele pegava e te dava uns corações, você falava, ou então dava uns rupees, e você fala assim, cara, eu não sei se eu quero explorar não, cara. Eu achei essa recompensa meio merda, sabe assim. Eu acho muito mais interessante, tipo assim, cara, tudo que você faz no Breath of the Wild, ele te recompensa de alguma forma. Tipo, ele te dá uma arma forte. E eu gosto muito desse negócio da arma quebrar, que o pessoal odeia, que é justamente isso, ficar sempre trocando de armamento. E aí, tipo, se ele não pode te dar uma recompensa, se encontrar uma dungeon, algo assim, um desafio lá, ele te dá uma arma, um arco, algo assim, um material pra fazer alguma coisa. Sim. Que eu acho que é sempre uma recompensa interessante pra explorar. À primeira vista, você pode ver o mundo Breath of the Wild e falar que ele é vazio. Só que tudo que tá ali tem alguma coisinha escondida. Quando você procura, você acha algo interessante. Ele é vazio, mas ele é cheio de vida, entendeu? É só você procurar, é pra você explorar. Ele é um mundo, é um game design que te chama pra aventura. Cara, se você ver, tem uma coisa do Breath of the Wild, que também tem no Tears, que é o Hero Path, que mostra onde você já passou. E ele fica um tracejado verde em cima do mapa. Mano, o meu, tanto do Tears quanto do Breath of the Wild, cara, o mapa tá todo verde. Acho que só do Breath eu tenho mais de 360 horas de jogo. Dá pra fazer muita coisa ali, velho. Cara, eu explorei cada centímetro e não achei todos os Kuroks, entendeu? É foda. E, cara, ele é lindo, maravilhoso. E já dá pra perceber que eu sou apaixonado por essa franquia, né? E todas as outras que eu citei aqui. E o Horizon, né, que eu tava falando, cara, ele é um jogo muito bom, velho. Muito bom. Ele não é ruim, ele não é... Cara, mas eu acho que ele não tem tanto carisma quanto tem a franquia Zelda. E eu acho só de você fazer essa comparação aí é um problema, cara, porque, tipo, todo mundo vai fazer essa comparação porque eles foram lançados juntos. Não precisava, né? Não precisava ser isso, assim, sim, tipo, sim. Pô, não cara, não só esperaram 7 anos pra lançar essa merda aí, por que não esperava mais 6 meses, velho? Mas, enfim. Então, não é porque eles não só lançaram juntos, mas é que eles são do mesmo jeito, né? Mesma temática, mundo aberto, pós-apocalíptico, pra você explorar, pra você ficar matando monstros e conseguir recurso. Eles basicamente têm a mesma temática, então não dá muito pra não comparar. Mas foi meio que arrogância da Sony tentar jogar no mesmo naipe que o Zelda, que não conseguiu.
Cara, o Gears of War é uma franquia muito boa do Xbox, cara. O Gears of War, pra mim, ele é a franquia definitiva quando se fala em tiro em terceira pessoa, velho. Acho que ninguém faz um trabalho tão bom quanto o Gears, cara. Eu desconheço, assim, tipo, falar de dar tiro em terceira pessoa, Gears faz isso de um jeito absurdo, assim, tipo. Gears e Halo, mas, cara, pra mim, Halo Gears... já é mais em primeira pessoa, assim, né? Mas eu acho que Halo tem fortes concorrentes. Mas o Gears, eu acho que eu desconheço, assim, um que chega nesse ponto. Beleza, a história dele tem alguns que fazem melhor, mas tem alguns jogos que eu acho muito bons. O primeiro que eu joguei, que foi o Judgment, eu acho que o pessoal não gosta tanto, né? Mas eu acho a história dele uma pegada muito interessante, porque já começa num julgamento, eles estão sendo julgados por um suposto crime de guerra. Aí mostra o que eles fizeram, só que assim, a história pode mudar, e aí você escolhe como a história vai mudar, e aí o gameplay muda, né? Tipo, se você escolher essa parte aqui, você pode falar que houve uma tempestade de areia, aí você vai ganhar mais bônus. Aí na hora que ele tá contando a história lá no tribunal que eles estão sendo julgados, aí ele fala, teve uma tempestade de areia, e aí você ouve a narração da pessoa que tá contando aquela história. Várias pessoas contando o lado dela também, né? Deles também. O Judgment é muito interessante, mas o Gears 4 e o 5, assim, eles acabam de um jeito que você fala, não, cara, cadê a continuação dessa merda, velho? Tá maluco, cara? Eu quero saber, velho. E eu acho que são... Eu comecei com o Gears 3, velho. Mas aí já foi na pedrada, né, cara? No finalzão lá, entre os melhores que a galera fala. Sim, mas depois disso eu peguei um 1 e o 2 pra jogar, velho. Comprei os dois pra Xbox. Joguei, velho. Bom pra caralho pra jogar, velho. Tipo assim, você sente falta das mecânicas que foram melhoradas no 3, mas a gente entende que é um jogo antecessor. Eu acho que o Gears 2, cara, ele é uma baita evolução com o primeiro, que hoje o primeirão do Xbox mesmo é um jogo difícil de jogar, velho. Eu joguei esses tempos aí, chato, assim, sabe? Sim, Na época é porque só tinha ele entre os melhores lá, beleza. Mas o Gears 2 é uma baita evolução, assim, tá a coisa muito mais polida, muito mais interessante. E o 3, então, puta que pariu, velho. Outra franquia que eu amo muito é a franquia Fallout. Eu comecei no 3. Eu não sou muito chegado no 3, não, velho. Eu, tipo, na época o pessoal pirou no 3, eu achei mais interessante o New Vegas. Eu apaixonei no 3, velho. Eu era um baita de um scavenger no 3, cara. Ainda mais depois que eu consegui minha casinha em Megaton. Nossa. Você não explodiu a cidade, né? Que tem essa opção também. Sim. Não. O pior é que antes eu desativei a bomba antes de fazer a missão de decidir explodir ou não. Aí, tem essas opções, né? Tipo, o cara... O que eu fiz também, eu não desativei a bomba, não. Mas aí apareceu aquele cara que te oferece uma grana pra você explodir a bomba, né? Sim. Aí eu peguei um rifle e dei um monte de tiro na cabeça dele. E fui lá e desativei a bomba. Eu desativei antes de dar... Cara, eu peguei as habilidades de desarmar, de skipping, saca? De picking, né? De abrir baú e tal, cara. Que era necessário pra você desativar a bomba. Uma das primeiras coisas que eu fiz com a habilidade de picking foi desativar a bomba. Cara, eu fico muito contente que agora a galera pode conhecer esse universo de Fallout com essa série aí, né? Que ela é até canônica dentro do universo do jogo. Sim, porque sim. Eu acho um universo fantástico, esse negócio de retrofuturista, assim, né? E muito essa crítica à corrida armamentista nuclear que tinha nos anos 50. Mas o mundo de Fallout, ela não é muito só isso. Ele essa parada que é um ano 50 meio futurista, assim, vamos dizer. Que eles tinham aqueles robôs mais antigos. É a visão futurista dos anos 50 aplicada. E pós-nuclear. E também muita crítica ao capitalismo ali, porque criaram os vaults, né, que são os refúgios, para as pessoas ficarem seguras e cobraram dinheiro das pessoas para elas entrarem nesse vault. Só que eles não sabiam que esses vaults seriam experimentos humanos. Sim. Todo vault teria um experimento em segredo que as pessoas que entraram não iam saber, cara. Quase todos. Tinha vaults seguros e tinha vaults experimentos, então... Não, todos tinham experimentos, só que alguns eram menos desgraçados do que outros. O do Fallout 4, por exemplo, era o da criogenia. Sim. O do Fallout 3 eu não lembro exatamente o que era, mas todos tinham algum lance, sabe? Não, acho que do 3 não era... Exatamente, era uma colônia não experimento. Não,
Não, ele tinha Porque algum experimento, né? eu acho que é porque era uma colônia backup, alguma coisa assim. Agora, todas as outras que você visita são experimentos. Tem uma que é do New Vegas, por exemplo, que deram armas pra todo mundo. Uhum. Aí eles formam a milícia. Do- Tem Ca- uma não, deixa- outra que eles pegaram um reator nuclear e colocaram um vazamento por querer, sabe, colocar. Só pra ver o que ia acontecer, sabe? Você chega lá dentro do Vault e tá cheio de goo lá, que é as pessoas radioativas, né, desse Sim. mundo do Fallout. Mano, a cidade dos ghouls do Fallout 3, velho, que dá. Sabe o que é mais legal? A série é basicamente parte da história do Fallout 3. Mano, eu fiquei pirando, porque muitos lugares ali eram coisas do 3, saca? Eu parava, olhava assim, reconhecia e falei, caralho, velho, eu fiz scavenge ali. O que eu ia falar, né, do Forza, que eu acho que pra mim é a franquia de carro hoje em dia que é a melhor de todas, assim. Porque, cara, eles estão num patamar assim que é insuperável, ninguém consegue chegar perto do Forza mais. Tanto no Forza Motorsport, que é a simulação, né, quanto o Forza Horizon, que é o meu preferido, assim, que é o jogo, a parte de arcade. O que aconteceu ali numa época? Tinha muito jogo de corrida ilegal, né, no Need for Speed. Algumas produtoras de carros lá não queriam que os carros dela estivessem em jogo de corrida ilegal, que incentivasse isso aí, sei lá por que exatamente. E aí... Por causa dos acidentes que estavam tendo nos Estados Unidos com corridas ilegais e no Japão também. Mas o que isso influenciava na marca? Né, Porque se você tem uma marca, por exemplo, o Porsche GT3, ele é considerado carro assassino até hoje, porque ele é um carro que você, quando compra, você tem que assinar uma documentação. O Dodge também faz isso, tá? Você tem que assinar uma documentação onde você isenta a empresa de qualquer tipo de acidente que aconteça em alta velocidade, porque você sabe o que você tem na mão. Exato, é por causa realmente que dava muita má fama pra marca. Exato. Eu sei que eu acho que a Toyota, se eu não me engano, é uma das produtoras que não curte mais entregar licença pra esse tipo de jogo, não. Não, E aí tu pode ver que Toyota, Nissan, Mitsubishi, elas só estão entrando em tipo Gran Turismo, que aí é simulação de corrida mesmo legalizada. E no Forza Horizon, porque eles inventaram uma parada. O Forza Horizon não é corrida ilegal, eles é um festival, que é a desculpa que eles inventaram. Pô, corrida ilegal já as produtoras não querem, mas a gente pode fazer corrida de rua ainda, corrida num monte de lugar, se a gente dá uma desculpa que isso aqui na verdade é um festival. Aí acontece, o primeiro festival foi nos Estados Unidos, mas teve na Austrália, o último, o do Forza Horizon 5, foi no México. Tem umas corridas muito loucas, tipo correr contra um trem, correr contra um avião. Claro que o avião tem que fazer um percurso muito mais longo, mas aí o seu carro tá correndo em linha reta e o avião fazendo umas curvas, ele tem que correr contra ele, correr contra um trem, e também vários tipos de corrida em floresta, corrida dentro da cidade, né, que tipo, quem gosta de corrida urbana, né, no caso do Need for Speed, agora tem um Forza que faz isso aí. Pra mim, cara, assim, desde que eu joguei o Forza Horizon 2 lá do Xbox 360, que ele saiu pro Xbox One também, eu me apaixonei pela série, eu já joguei o Forza Horizon 3, o 4 e o 5, e assim, jogo definitivo de corrida, pelo menos de corrida arcade, não tem pra onde ir. É carro pra caramba, de carro de tudo quanto é produtora, tanto que eles compram a licença por determinado tempo. Depois que passa esse tempo, eles nem conseguem renovar, porque aí o jogo cai em promoção, o preço dele cai, só que as licenças continuam ao mesmo preço. Aí eles têm que tirar o jogo da loja. E aí esse é um dos grandes problemas do Forza Horizon. Se você vê lá, tipo, ele em promoção, ele estiver saindo da loja, ele nunca mais vai voltar, porque os caras não vai ter grana pra pagar tudo de licença de carro que tem, velho. O Forza Horizon 5, você faz qualquer coisa e você ganha um carro. Você, tipo, e ele ainda tem aquelas missões de você vai, ouvi dizer que tem um carro abandonado, não sei o que, aí você vai lá, aí tem um carro abandonado, eles reformam ele, aí você vê o carro todo reformado na sua garagem, você pode dirigir com ele. E eles também tem como você construir tipo de corrida. Você fala assim, cara, eu quero correr com Fusca, velho. Aí você pode construir a sua corrida, todo mundo vai estar correndo com Fusca ou um carro a mesma cilindrada ou que atinge mais ou menos ali a mesma velocidade. Então eu acho muito bom, assim, pra pessoa que é fã de carro. O Horizon, no caso o Forza, né, ou tanto o Motorsport, mas eu prefiro o Horizon, é uma franquia definitiva, assim, é muito boa mesmo.
Mas, vamos lá. Tem algum marco significativo pra você, pessoalmente? Os videogames ajudaram? Tipo, cara, depressão, uma coisa que... Cara, o videogame foi uma parceria ali pra você? Cara, eu acho que videogame pra mim é sempre uma companhia, né? Um hobby, algo que mantém a sanidade, né? Tá certo assim, tipo, a vida que a gente não pode ficar sempre dependendo dessas coisas. O ideal é que a gente vivesse em algum mundo assim que a gente tivesse a garantia das coisas básicas, né? Saúde. Mas, ao menos se a gente tiver algum entretenimento, aquilo vai assim. Eu não lembro exatamente um caso específico que me ajudou a resistir de algum problema meu, assim, muito sério, sabe? Que eu recorri ao videogame. Porque, tirando algum tempo da faculdade, eu nunca cheguei a parar de jogar, assim. Eu não sei, assim, tipo, eu joguei muito Ragnarok Online, que eu acho... Joguei por alguns anos, né? Foi um tipo de jogo interessante, que a gente poderia conhecer e conversar com as pessoas, principalmente quando eu era mais novo. Esse era uma dificuldade muito grande. Como o Ragnarok Online, ele era um jogo, assim, nas primeiras edições dele. Hoje em dia não é mais. Toda classe e personagem que você fazia, ela era dependente. Ele nunca era bom em tudo. Então, mesmo, sei lá, eu fazia lá meu arqueiro ou espadachim e queria jogar online, eu tava lá tendo a dificuldade e chegava um cara lá e falava, e aí, cara, beleza? Ou eu te curo aí, ou então você tanca aí, eu ataco de longe, esse tipo de coisa, e você acabava conversando. E isso aí, principalmente quando eu era mais novo, pode ter me ajudado, assim, nesse sentido. Eu acho que é a única coisa que eu consigo pensar. E próprio a comunidade de Monster Hunter. Eu gosto muito desse tipo de jogo. E eu percebo, assim, que muitas vezes eu não faço nada, eu só tô jogando a parada. E aí eu conheço gente de vários locais. Esses tempos mesmo eu tava jogando Freedom Night. E aí eu tava jogando com a galera lá falando espanhol. E eu descobri que uma das pessoas que eu tava conversando era de Cuba e a outra da Nicarágua. Ontem eu estava jogando com um cara que falou que era da Índia. Como é um jogo cooperativo e todo mundo, e a comunidade é muito boa, e o próprio design ele leva a gente a isso, mesmo eu sendo um cara fechado, que não conversa muito com as pessoas, mas esse tipo de jogo acaba me ajudando, sabe, assim, a gente sair dessa zona de conforto, sabe? Legal, velho. Dica? Assim, não vou dizer que ele me ajudou a superar alguma coisa, não me ajudou a superar nada, que eu fosse assim tão dramático, mas assim, o videogame me ajudou a, sei lá, passar meu tédio, porque eu sou muito, parece que não, mas eu sou muito quieta, né? Eu sou extremamente tímida, pessoalmente. Então o videogame que ajuda, só que eu também sou tímida até no videogame, porque eu basicamente não gosto de jogar online, eu gosto de jogar sozinha, mas ficar a história, me prender ali um tempo, né? Isso me ajuda a passar o tempo e o tédio, assim, acho que ela me ajudou muito a pensar na vida. Às vezes quando eu tô com muito problema, coisa pra resolver, eu vou jogar videogame, porque aí eu não quero pensar, entendeu? Aí o videogame me ajuda a achar soluções pros problemas da minha vida, porque eu vou jogar e meu cérebro fica relaxado e eu consigo pensar melhor. Talvez seria um produto de uso do controle da raiva, talvez. Quero pegar um ser de luz assim, bater na parede, aí eu vou jogar videogame, eu vou jogar um Mortal Kombat, eu bato, né, eles na parede, meto uns fatality, uns brutality ali, e aí eu fico mais tranquila. Mas não tenho, assim, nada que realmente tenha assim, nossa, foi um marco da minha vida e isso fez diferença pra mim. Não foi. Uma coisa que eu acho legal, que quando eu era adolescente, minha mãe me deu, porque eu nunca tive videogame de verdade, só os piratas, né? Era o Polystation, os Beyblades, né? Nunca teve assim o nome deles de verdade. Mas a minha mãe comprou o videogame e era uma estratégia, porque ela trabalhava o dia inteiro, a gente ficava sozinho. E aí eu percebi que era um jeito de deixar a gente dentro de casa. Então o videogame me ajudou a não ficar na rua de à toa e às vezes fazer coisa errada, entendeu? Me prendeu em casa e não só me prendeu em casa, como prendeu os colegas da rua também. Depois de grande é que a gente foi sacar porque que os pais dos meus amigos davam dinheiro para eles alugarem fita, para eles jogarem em casa no fim de semana, porque não tinha... eles não tinham videogame, mas eu tinha. E aí eu não precisava alugar as fitas, eles traziam as fitas pra casa, alugada. E eu percebi que era muito mais fácil pra eles deixar os meninos lá em casa, entendeu? Do que ficar se preocupando com eles na rua. Então meio que minha casa virou um ponto de encontro. Talvez eu queria ter sido ajudado a botar os capial tudo pra fora da rua. Isso é legal. E isso aí me faz lembrar que quando eu era moleque eu tinha Super Nintendo e aí eu levava ele, quando eu ia lá pra cidade da minha
minha mãe lá em Brasília de Minas. E principalmente lá não tinha muita gente que tinha, né, videogame e tal. E, cara, pra mim era uma alegria, velho. Tipo, os caras entrar lá, eu jogar com eles e tal. Aí meu primo de vez em quando falava assim, cara, os caras só tá vindo aqui por causa do videogame e tal. Eu sinceramente sabia que eles estavam lá só por causa disso, mas eu não me importava, cara. Eu acho assim, era muito melhor jogar com alguém do que jogar sozinho, né? Jogar sozinho. Então eu acho aquilo era... Eu acho que o videogame tem esse poder também de socialização, principalmente naquela época que não tinha online nem nada, você tinha que ir na casa da pessoa para jogar, ou então, no caso, nas locadoras. O videogame para vocês funcionou como o carro antigo funciona para mim. Funcionava coisa... também. Que eu não... É uma coisa que ele falou que me lembrou que é verdade, assim, tem amizades, talvez eu não teria lembranças de infância, amigos que eu tenho até hoje, que talvez eu não teria se eles não tivessem fornado na minha casa jogando videogame, entendeu? Pessoas que não iriam conviver comigo, porque eu também não sou exatamente fácil de conviver, mas assim, eles não iriam conviver comigo se não fosse o videogame. Talvez ele me ajudou a criar laços. Aí eu acho que agora ficou romântico, né? Criar laços pra vida. Então eu tenho amigos dessa época que o nosso papo é videogame até hoje, porque acho que a gente só fala disso, né? Eu conheço um casal, não são meus amigos nem nada, mas conheço um casal que eles casaram porque eles se conheceram em loja de game. Cara, eu direto loja jogar. Eu direto recebo depoimento no meu canal aqui. O último comentário aqui que eu recebi, eu acho que eu recebi hoje, inclusive, porque eu fiz alguns vídeos aí sobre MMOs antigos, né? E tem até um cara aqui, eu posso até ler, ó. Ele colocou aqui: sou casado hoje com o amor da minha vida graças a esse jogo, que é o Perfect World. Pena que hoje em dia está muito abandonado. Saudade do Perfect World. Cara, tem muito depoimento nesse sentido nos comentários dos meus vídeos, sabe? E eu acho esse é um poder que o videogame tem que eu acho muito impressionante. Eu joguei Perfect World, eu tenho uma tristeza porque eles lançaram pro celular e é uma merda. Não tem o menor saco pra jogar no celular, porque você não joga, você só aperta o botão e deixa o bicho sozinho, né? Mas também descobri que as novas gerações não têm paciência de jogar como a gente jogava. Se não deixar ele sozinho, ninguém quer jogar. Mas o Perfect World, tem amizades que duram até hoje, quer dizer, eu joguei em 2007, 2008, até mais ou menos 2011, e a gente tem amizade até hoje de fazer encontro, de sair de todo mundo de vários estados, se encontrar em São Paulo, sabe? Ou no Rio, pra se encontrar, tudo velho já, e, nossa, verdade, não tinha lembrado disso. Perfect World, inclusive conheço gente que casou por causa do Perfect World. Casou no jogo e depois se encontraram, se apaixonaram e casaram na vida real, e o nome dos filhos é o nome dos personagens. Ainda bem que o nome de personagem não era estranho, né? Era um nome bonito. Eu não vou falar os nomes pra não colocar as pessoas aí, né? Porque eu sei que eles ouvem, mas eles sabem quem são, assim. Então, pessoas de estados completamente diferentes, que se não fosse o jogo, não se conheceriam, se não fosse o encontro do clã, eles não se encontrariam e depois se encontraram, se amaram, e agora tem 2 filhotes lá. Deram cria, porque os dois, um era bárbaro e o outro jogava de feiticeira, então a gente fala que eles deram cria. Eles não tiveram cria. Agora deixa eu jogar um pouquinho lá pra baixo, tá? Quando eu tinha mais ou menos 15, 16 anos, uma coisa que eu não conto pra quase ninguém, tá? Tô abrindo um pouco mais agora. Então você tá contando pro Brasil inteiro. Então, exato. Embora. Quase ninguém, só 20 milhões em Vou fazer um corte e vou pôr no TikTok. Vamos lá. Bom, se viralizar, melhor. Mas, cara, eu tinha muito... A minha depressão era meio complicada. E eu passava por muitas coisas que eu tinha... muita ideação de me levar de arrasta, saca? E uma coisa que me tirou muito desse tipo de pensamento realmente foram os videogames. Foi meu Super Nintendo, depois meu Nintendo 64, por aí vai, meu GameCube. Acho que na época do GameCube esses pensamentos já tinham passado pouco, mas é porque eu fiz uma promessa pra mim mesmo e tal, e com base num vídeo que eu tinha baixado de Tokusatsu e tal, que é outra coisa que me limpava minha cabeça, vamos usar, mas eu já pensei, já quase fiz nessa época, então foi uma coisa os videogames me deixaram muito... Bom, na teoria, você pode dizer que os videogames me
me deixaram vivo numa fase muito ruim, né? Que eu quase realmente não aguentei. Por isso que é uma coisa que eu amo muito, inclusive até hoje, porque foi um conforto onde eu não esperava muita coisa. Então eu deixei o negócio pesado pra caralho, né? Desculpa aí. Esse é o papel. Tipo assim, fora que muitas paixões, muita coisa que eu precisava me levar, assim, me distrair. Eu usava os videogames, eu usava livro, mas, cara, muito principalmente os videogames. E muito principalmente as minhas franquias favoritas. Né? Por isso que muito Pokémon, muito Kirby, muito Zelda, muito Metroid. Me tiraram muito de lugares um pouco sombrios demais, entendeu? Mas aí, no caso, tudo que foi o que eu tava falando no mudo, tudo que te tira de alguma linha desse tipo é válido, entendeu? Como vocês estavam, a Lika tava falando, o Arthur tava falando, sabe? Eu já vi isso, eu vejo isso acontecer, de casamento sair, disso, em vários tipos de encontro, né? Motociclismo, carros antigos, só não vejo de modelismo ainda, porque agora que tá tendo muita mulher no modelismo. Que bom que elas descobriram o modelismo, que é maravilhoso, mas já soube de gente que começou a namorar porque se conheceu no encontro de modelismo, ou num site de modelismo, essas coisas assim. Então, cara, tudo que é vindo dessa forma é válido, sabe? Eu acho que é muito válido. Então vamos encerrando mais este Omega Cast. Muito obrigado, Maverick. Muito obrigado, Lika. Muito obrigado, Liv. Muito obrigado, Arthur. Cara, que cast foda, cara. Ficou muito doido. A gente, cara, abriu o coração, tirou paixões, tirou traumas. Eu, mais ou menos, mas, né, cara, foi legal, foi bacana. Foi uma coisa inspiradora, eu acho. Vamos lá. Embora o Arthur seja convidado e tal, ó, né, ele é da casa. É o convidado da casa, né? Que naquelas brincadeiras de não tem jabá, ou Dimensão Interativa tá sempre na roda. Mas vamos lá, deixa o Arthur fazer o jabazinho dele. Então, se quiserem saber mais aí sobre videogames, análise, reviews, comentários sobre a indústria aí, tem meu canal Dimensão Interativa, que eu faço vídeos curtos, tá? Tanto no YouTube, você pode encontrar no TikTok, os vídeos verticais também. E eu tenho também um canal só sobre jogo de caçada, gameplays, esse tipo de coisa, que é o Vórtice Alternativo. Estou fazendo vídeos lá direto e também lives. Jogando Monster Hunter, entre outros jogos aí. Stardew Valley, mas é mais Monster Hunter, né? Porque é a minha paixão. Quem curtir essas coisas, quiser aprender também, a gente tá muito disposto a esclarecer dúvidas. Tanto que o meu canal lá tem alguns tutoriais de Monster Hunters antigos aí, né? O Freedom Night. Né? Quem quiser aprender a jogar, que não é um jogo muito fácil de jogar, mas vale muito a pena. Só ir aí, Vórtice Alternativo. A Liv participa dessas lives, não participa? Participa. Então, é mais uma coisa pra eu colocar no Não Tem Jabá. Quando só tiver a Liv aqui. Mas fora isso, sem jabás, né? Todo mundo é da casa, Lika, me julgue por isso. Você pode falar pra Cris jurar, você pode falar o que quiser, sem jabá aqui, entendeu? Se você gostou, tem algum jogo, alguma história que você quer compartilhar, escreve um comentário pra gente, vai lá no site, ou manda um e-mail pra omegacast@omegastation.com.br. Um omega abraço, até a próxima. Tchau. Tchau. Este podcast é uma produção do omegastation.com.br.